Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para essa nossa live de aquecimento. Live de aquecimento para quê, Albano? Para a nossa Masterclass, Simplificando a Reabilitação Oral. Ela vai acontecer daqui uns dias, nos próximos dias. E para quem não me conhece, eu sou Albano Luiz Bueno, sou professor clínico há mais de 26 anos e te ajudo a reabilitar com naturalidade e durabilidade. Puxa, Albani, o que é essa live de aquecimento? Live de aquecimento é para preparar vocês para que quando a gente falar na Masterclass, eu não precise falar de coisas básicas, e sim, eu posso realmente ser um pouco mais avançado lá. Então, as lives de aquecimento, elas são para preparar, para dar coisas básicas, como ajuste oclusal, como vocês vão ver aqui. Então, detalhes que a gente tem que fazer para que facilite a vida de vocês quando vocês assistirem a nossa Masterclass. Na Masterclass, eu vou te mostrar o caminho para você se tornar o dentista que resolve, para você ter segurança realmente, para poder restaurar, para você fazer restaurações pequenas e para você fazer reabilitações completas, complexas. Albano, por quê? Cara, eu quero realmente que você seja o dentista que resolve. Putz, Albano, o que mais que você vai mostrar nessa Masterclass? Cara, eu quero mostrar para vocês como vocês vão ser previsíveis para poder fazer as reabilitações, como vocês vão obter durabilidade entendendo um material restaurador e como vocês vão conseguir naturalidade também entendendo os materiais restauradores, mas principalmente entendendo a planejar e a diagnosticar. Então vamos lá, vamos um pouco para começar essa live de aquecimento, falar um pouco com vocês sobre odontologia reabilitadora. Então hoje, vamos lá, vamos falar primeiro sobre esses erros que a gente comete. O primeiro erro é esse aqui, é não saber qual que é a forma de aplicar a resina composta. Puxa, mano, o que você quer dizer com isso? Cara, quando a gente aplica a resina, normalmente o dentista, ele comete um erro muito grave. O que ele faz? Ele aplica a resina no meio do dente. E ele esquece que nós temos as cristas. Se você parar e olhar o teu dente, passa a mão no teu dente. Perceba como o teu dente ele é plano e nas pontas ele tem duas cristas. E o que acontece? O dentista, normalmente, ele faz isso aqui, ó. Ele pega o dente e aplica a resina inteira no meio e deixa as pontas caídas. E aí o dente fica com reflexo de luz só no meio e ele parece o quê? Um Mentex. E aí ele vem com aquela palavra, no acabamento e polimento eu resolvo. Só que se eu for dar acabamento e polimento aqui, eu posso até tirar o meio. Mas estão vendo como as pontas estão caídas? Olha como a ponta está caída e a outra ponta está caída. Eu não consigo criar uma crista em cada lado. E aí o dente continua com o mesmo problema. Então, se eu não aplicar a resina composta de uma maneira correta, plana, já desenhando as cristas, o que vai acontecer? Cara, eu não vou conseguir nunca desenhar o quê? As minhas cristas. E aí eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, ó, deixar uma crista aqui e aqui. Sempre vai ficar aparecendo o meu Mentex. Puxa, Albano, esse é o primeiro erro? Esse é o nosso primeiro erro. Putz, ele é grave? Ele é grave. Puxa, então vem para a nossa live, para a gente falar sobre esses erros. Esse é o primeiro só. Se você tem alguém que precisa aprender um pouquinho mais sobre isso, manda lá a live para eles, informa eles que a gente está fazendo a live, tanto no Insta como no YouTube. Lembre que no YouTube ele é mais estável, eu consigo responder mais perguntas para vocês. É Albano Luiz Bueno, é o canal. Entra lá para a gente conseguir falar bastante sobre isso. Então, o primeiro erro, como a gente viu, o que é, Albano? O
Primeiro erro é esse. É a forma que a gente aplica a resina. Lembre, eu aplico no meio e deixo as pontas caídas. Não, isso é um erro. Eu tenho que saber aplicar ela de forma plana. Qual que é outra coisa, Albano? Eu também aplico e faço a anatomia do dente de uma forma errada. Puxa, o que quer dizer isso, Albano? Cara, eu não entendo se eu estou fazendo uma crista de um dente triangular ou uma crista de um dente quadrado. Eu nem sei como são as cristas. E eu tenho que lembrar que eu tenho o dente aqui e eu tenho cristas que identificam um dente triangular e eu tenho cristas que identificam um dente quadrado. Opa, tem diferença? Tem. E a gente não sabe isso. E aí você confunde, faz um dente mais quadrado com uma crista de um dente triangular, e aí você comete um erro. E o outro erro que a gente comete é não saber fazer o acabamento e polimento. Cara, a gente acha que a pasta vai resolver o nosso problema. E não, a pasta não resolve nada. Quem resolve o nosso problema é a resina, é saber aplicar a resina de forma correta, é saber usar o nosso material de forma correta. Isso resolve o nosso problema. Não achar que a pasta é que resolve, sim, saber a sequência correta para o acabamento e polimento. Puxa, então a gente comete vários erros, exatamente isso, a gente comete muitos erros. Então vamos entender isso. Qual que é, então, que primeiro a gente vai conversar aqui? Primeiro, a gente vai conversar a forma que a gente aplica essa resina composta. Lembra? Eu tenho que aplicar ela plana. Opa, perfeito, desculpa. Aplicar ela plana com uma crista e com outra crista. Opa, Albano, é a crista que vai dar o reflexo de luz? Isto. A crista que vai determinar se o dente é triangular, se o dente é quadrado? Isso. Albano, e no meio? O meio é plano para fazer o quê? O reflexo de luz. Putz, então eu tenho que saber entender isso como desenha? Exatamente. Então, num caso como esse aqui, que a gente tem que acertar. Então, a gente faz as fotos, vê o dente, faz o quê? Mockup direto. Albano, por que a gente fez mockup direto? Lembra, para a gente planejar. Eu tenho que fazer mockup direto, colocar aquela resininha na borda, já mostrei em outras lives. Se você não viu, busca lá atrás, live de planejamento. Para que eu tenho que aumentar essa bordinha? Para saber até onde eu posso chegar. Lembra, eu não posso aumentar demais, porque a musculatura do meu lábio pode atrapalhar. Se eu aumentar de menos, eu fico sem aparecer, não fica com o formato correto, uma proporção correta. Puxa, então eu tenho que aumentar da maneira correta? Sim, você vai aumentar da maneira correta. Então a gente faz esse negócio, ó, a resininha que a gente aplicou aqui e a resininha que a gente aplicou aqui no meio, para dar informação. Que tipo de informação, Albano? O X, que é a linha média com a altura da borda incisal. Quando eu tenho X, o que eu tenho? Eu tenho a proporção altura, largura do meu dente correta. Eu começo a planejar, eu tenho tudo para planejar. E aí? Aí eu consigo saber para onde que eu tenho que caminhar. Eu consigo saber botando as linhas lá, ó. Tenho todas as linhas agora aqui. Então, agora eu tenho a altura da linha, eu tenho o X desenhado, eu tenho a linha bipupilar, sei o quanto eu posso aumentar os outros dentes, e aí a gente consegue fazer o quê? O desenho do meu dente. Legal, Albano. Então, isso é o planejamento para fazer o quê? Minha guia palatal. Legal. Depois disso, cara, aí eu posso dar informação para o meu técnico ou para quem for. Para quê? Para fazer, por exemplo, o digital aqui. O que é isso, Albano? Eu vou fazer o meu planejamento digital através do meu mockup. Aí eu posso usar a inteligência artificial hoje, para mim é melhor. Albano, onde tem inteligência artificial? Scanners, por exemplo, como o China 3D,
ele já tem a inteligência artificial dentro dele. E aí você dá o X, como eu mostrei para vocês, e ele já monta os dentes. Ou você pode usar programas como esse aqui que você está vendo, que é o Blend. Ô, Talbano, o que ele faz? Cara, você vai desenhando 3D para poder imprimir. Você pode usar o Exocad, você pode usar o Mesh Mixer, são todos o Blend e o Mesh Mixer, são programas gratuitos. E aí tá ali, ó, o mockupzinho, você dá informação, e aí o que você faz? Você não precisa usar mais DSD. Com aquele mockup, você já vai mostrar direto como funciona o dente, aí você vai colocando os dentes para poder trabalhar. Legal, Albano, para que isso? Para que você possa imprimir, para você poder fazer o quê? Para que a gente possa ter a guia palatal. Show! Aí, beleza, até agora estou entendendo. Aí, fazendo a guia palatal, a gente vai para o nosso primeiro passo, aplicar a resina. Então, Albano, se eu aplicar a resina de qualquer jeito, o que vai acontecer? Cara, você vai errar. Você tem que aplicar a resina dessa maneira, ó. A dentina, ela vai ter que colocar ela lá na cervical ou na altura que você quer começar a mudar a cor do teu dente, ou você quer dar volume para o seu dente, aí você planifica, tá vendo eu planificando ela ali? Eu planifico e crio o quê? Uma crista na mesial e uma crista na distal. E aí você puxa essa resina. Albano, é muito importante fazer isso. Lembre, o nosso dente ele é plano e tem as cristas. Se você puxar deixando meio gordo, o que vai acontecer? Cara, você não vai ter justamente esse desenho aqui, ó, da plano nesse meio. Você vai deixar esse meio gordinho, não vai ter esse desenho aqui plano. Puxa, Albano, então aí eu desenho dessa maneira, sim. Aí você vai espalhar e desenhar os seus mamelos lá na borda. Puxa, mas o principal, lembre, arrumar a cervical, planificar a resina e criar as cristas e aí eu puxar. Aí eu fico com a resina dessa maneira. Puxa, Albano, legal, então é dessa maneira que a gente trabalha, Olha aqui como a gente faz o esmalte da mesma maneira, olha lá, ó. Coloco o esmalte lá na cervical, acomodo para tirar, para não deixar o excesso, por isso que a gente usa uma espátula como essa aí, é uma espátula Almors, ajustamos lá a cervical, toda direitinho, faço a resina entrar na mesial, faço a resina entrar na distal, planifico a resina, olha lá, ó, planifiquei a resina, criei uma crista, criei a outra crista, e aí eu puxo a resina. Olha como ela vem plana. Dessa maneira, ela já vem certinha. Olha lá, uma visão mais aberta. A gente acerta a cervical, planifica a resina, cria mesial, cria distal e puxa a resina. Legal. Albano, então esse é o primeiro erro que a gente comete, deixar a resina no meio. Então a gente sempre vai planificar essa resina. Para quê? Para que a gente possa trabalhar. Aí com o pincel nós vamos reforçando o quê? As cristas, o acabamento, mas sempre deixando essa área plana no meio. Aí eu posso, quando eu faço guia palatal, eu tiro o excesso lá na cervical. Posso usar pincel fino também para reforçar alguns detalhes, lógico, deve, mas aí eu consigo ter o desenho correto. E é isso que me interessa, ter o desenho correto. Então, vocês viram que o que a gente fez? A gente aplicou a resina lá na cervical, planificou, criou as cristas e aí eu puxei essa resina. Aí eu consigo trabalhar como? Eu consigo trabalhar com a resina já chegando no formato muito próximo do final, como a gente está vendo aqui. Olha como ela está plana com as cristas. Opa, Albano, se eu tivesse deixado no meio, se eu tivesse deixado o gordinho no meio, o reflexo de luz estava aqui, eu não tinha conseguido desenhar as minhas cristas. Puxa, Albano, então é muito importante a gente saber fazer o desenho dessas cristas. Como que a gente faz isso? Aplicando a resina na cervical, deixando o gordinho do dente, planificando a resina, criando uma crista, criando outra crista, e aí
puxando a resina. E aí ela já vem com o desenho da crista. Aí com o pincel, o que a gente vai fazer? A gente só vai arrumar isso aqui, deixar mais plano e fazer o reforço dessas cristas, para que a gente consiga chegar onde? No objetivo final nosso, que é ter o quê? Anatomia. Anatomia de uma crista, da outra crista, anatomias internas, ondulações internas, e aí a gente consegue chegar onde? Na nossa naturalidade. Puxa, Albano, então eu tenho que sempre prestar atenção nesses erros que a gente comete? Perfeito. A gente tem que sempre chegar a prestar atenção nesses erros que a gente comete. Legal. Aí, Albano, quando a gente consegue fazer isso? Cara, quando você consegue fazer isso, você consegue fazer exatamente isso, ó. Olha lá como a gente tem as cristas, tem o desenho, tem a Albany, tem a translucidez, lógico, se você aplicou a resina de forma correta, já respeitando as 3 inclinações, você consegue ter a naturalidade, a translucidez. Olha as cristas, perdão, olha aqui como a gente consegue no vídeo realmente o resultado, e aí, entendendo das outras falhas que a gente comete, eu não erro na anatomia, ó, eu consigo fazer uma desoclusão correta também, eu consigo entender o que eu estou fazendo. Puxa, legal! Então, quer dizer que o desenho das cristas é muito importante para o reflexo de luz e para um sucesso nosso? Perfeito, esse é muito importante para isso, para que a gente consiga chegar no resultado final de uma forma correta. Poxa, então eu tenho que lembrar sempre que meu dente é plano e que ele tem 2 cristas. Perfeito. E aí, como que eu aplico isso? Eu aplico lá na cervical, planifico a resina, crio uma crista na mesial, crio uma crista na distal e puxo a resina. Putz, é legal. Aí eu consigo chegar com o quê? Cara, você consegue chegar nessa naturalidade. Por quê? Porque você não deixou o reflexo de luz perdido no meio. E aí a gente consegue dar o quê? Algo fantástico para o nosso paciente, que é o arranjo dental perfeito, sem aquele mentex horroroso artificial. Albano, mas se eu fizer dente branco, ok. Desde que você desenhe as cristas de forma correta, o dente vai ter anatomia, vai ter o quê? Um reflexo de luz adequado. E aí eu consigo fazer a coisa correta. Então, Albano, o importante é eu aprender a aplicar a resina de forma correta. Sim. Então, o primeiro erro nosso é não aplicar a resina de forma correta. Então, agora a gente vai aplicar ela deixando ela plana e criando as crestas. Legal! Essa é a primeira parte. Qual que é o nosso segundo erro? Cara, o nosso segundo erro está aqui, ó. Não entender a anatomia dental. Cara, não saber o quê? Não saber quando o meu dente ele é triangular ou quadrado. Não saber quais são as cristas que a gente tem que trabalhar. Puxa, então isso é muito importante, entender a anatomia do dente? Isso mesmo. Então agora a gente precisa entender isso aqui. Quando que um dente ele é oval, quando que um dente ele é quadrado, quando que um dente é triangular. Albano, quais são os dentes que a gente mais faz? A gente mais faz o dente quadrado e a gente mais faz o dente triangular. A gente faz pouco dente oval? Sim, por quê? O dente oval, ele tem pouca crista, a luz, ó, fica mais perdida no meio. E aí o nosso paciente não gosta disso. O nosso paciente prefere isso aqui, desenhos como esse, triangular ou quadrado. Albano, por quê? Porque as cristas são bem definidas desses dentes. E aí eu consigo trabalhar melhor com eles, com o reflexo de luz. Cara, então é isso, a gente vai ter que entender a anatomia de cada um desses dentes. Sim, a gente vai entender a anatomia. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Que nós temos dentes que são triangulares. Nós temos dentes que são quadrados. E nós temos dentes que são ovalados. Putz, tem diferença entre todos esses? Tem diferença entre todos esses. Nós temos que saber
que a gente tem dente para cada um dos casos. Então, vamos entender. Dente triangular. Opa, Albano, o que quer dizer isso? Então, vamos lá. Dente triangular. Qual que é a característica dele? Então, aqui eu tenho o dentinho, show de bola. Aqui eu tenho a raiz. Então, eu tenho a mesial e tenho a distal. Então, o dente triangular. Da onde sai a raiz, Albano? A crista, ela sai lá da cervical, entra no dente longe do dente vizinho e vai em direção à borda. Então, aqui nós temos uma caída. Aqui uma caída. Opa, deixa eu dizer melhor isso. Aqui nós temos uma caída um pouco mais suave. Então, quer dizer que a crista, ela entra lá no dente, vem em direção até a borda? Isso mesmo. Cara, e na distal? Na distal, ela entra lá pelo dente, bem perto do dente vizinho, perto do dente vizinho, perto do dente vizinho. Chegou no ponto de contato onde a gente tem o lateral, ela inclina para a mesial. Então, aqui, ó, ela tem uma queda, também uma queda, e aqui uma queda um pouco mais suave. Então, essa é a nossa crista para o nosso dente triangular. Legal, Albano, e para o dente quadrado? Dente quadrado está aqui, ó. Está aqui. Opa, deixa eu só desenhar melhor. O dente quadrado, ele está aqui, ó. O que ele tem? Tem lá a raiz. O que muda? Cara, muda que ele também vem lá da raiz, mas ela vem mais perto do dente vizinho. E aqui ela se afasta um pouquinho mais. Então, ela é mais plana. E na distal, Albano? Na distal, ela não vai lá no dente vizinho. Ela vem aqui, ela entra aqui meio que pelo meio e desvia lá na borda. Então, aqui a gente tem uma área muito mais suave caindo. E aqui? Aqui tem uma área muito mais abrupta. Ela cai e ela cai para o lado de cá. Opa, Albano, então essa é a diferença do dente quadrado para o dente triangular? Isso mesmo. É essa a diferença entre os dois. Dá um print na tela para você gravar. Albano, e quando que a gente usa o dente quadrado e quando a gente usa o dente triangular? O dente triangular, ele tem... Vamos voltar aqui só, porque eu esqueci de falar isso. O dente triangular, ele tem o quê? Ele tem uma área de espelho, vamos dizer de verde, uma área de espelho muito maior do que o dente quadrado. Opa, então aqui a área de espelho é menor, aqui a área de espelho é maior? É. Então, quando que a gente usa um dente quando usa o outro dente? Eu vou usar o dente triangular quando as pessoas têm sorriso como o meu, que não é tão alto, que só mostra as papilas. Então, o paciente quer que chame mais a atenção para o dente dele, porque o sorriso dele não é tão alto. Então, aí a gente trabalha com os dentes quadrados, com os dentes triangulares. Agora, quando tem aquele paciente que tem aquele sorrisão gigante que mostra tudo, mostra um pouco da gengiva, mostra até molar, se você botar um dente com a área de espelho muito grande, o que vai acontecer? Cara, vai chamar muita atenção. As papilas vão chamar atenção, a gengiva chama atenção. Aí não é legal. Então, aí a gente trabalha com os dentes quadrados, beleza? Então, olha lá, ó, dente triangular e dente quadrado. Como a gente trabalha com cada um, Bano? Esse aqui, quando o sorriso não é tão grande, esse aqui, quando o sorriso ele é muito largo. Puxa, então tem diferença, isso mesmo, tem diferença entre os dois. Beleza, pessoal? Então, cara, deu para entender qual que é a sequência que eu tenho que fazer. Eu tenho que aplicar a resina correta e eu tenho que já desenhar as cristas conforme o desenho que eu quero fazer. Se é um dente quadrado ou dente triangular? Perfeito, isso mesmo. Albano, e o que mais? E aí, no acabamento e polimento, a gente vai reforçar isso daqui. Putz, o que a gente erra, Albano? No acabamento e polimento, a gente erra que a gente acha que a pasta é que resolve, que dá brilho. Não, não é a pasta. Quem dá o resultado é a borracha. Opa, Albano, então é a borracha. Exatamente isso. Então vem aqui que eu quero mostrar exatamente isso para vocês. Num caso como esse, onde a gente vai aumentar, então o que a gente vai fazer?
Vamos planejar o caso, tenho que descobrir a altura da borda. Para quê, Albano? Para poder fazer a cirurgia periodontal. Tenho que descobrir o que, então? O X. Descobrindo o meu X, eu consigo saber a proporção altura-largura, preciso saber, sei tudo que eu estou tirando de gengiva, eu sei o formato, eu sei todo o que eu quero desenhar no meu caso. Legal! E aí? Cara, e depois disso, eu vou para onde? Vou para o meu trabalho, que é aquilo que vocês aprenderam. Vamos botar resininha opaca, eu já falei sobre isso em outras lives. Vamos planificar a nossa resina e puxar. E aí, depois dar aquele acabamento prévio no primeiro dente. Depois fazer o segundo dente, fazer os laterais, fazer os caninos. Opa! Então, que você acabou não cometendo os erros que vocês viram agora há pouco. Exatamente isso. A gente não pode cometer os erros que a gente fez agora há pouco. Então, o quê? Tenho que saber aplicar a resina de maneira correta. Tenho que saber o que mais? Tenho que saber aplicar, saber a anatomia dental. Qual que é a crista de um dente triangular? Qual que é a crista de um dente quadrado? Para quê, Albano? Para daí fazer a técnica do clique, chegar certinho, ficar perfeito. Exatamente isso, para poder ter resultado. Mas aí eu preciso entender como que eu faço o meu acabamento e polimento. E a primeira fase do acabamento e polimento é acertar o quê? As 3 inclinações. E a segunda fase, Albano, é acertar a área plana. Lembre, eu tenho que acertar isso antes, ajudar já o meu acabamento e polimento. Então, eu tenho que acertar isso na aplicação da minha resina composta. Se eu não acertar isso, cara, eu vou errar, vou ter dificuldade. Então, primeiro, a gente sempre vai acertar as 3 inclinações. Depois, a gente vai acertar a área de espelho. Puxa, e como funciona isso, Albano? Então, agora entra aquela aplicação. Então, agora, a gente sempre deixa um excessozinho lá na cervical e sempre deixa um excessozinho na borda incisal. Então, com uma ponta multilaminada... Albano, por que não pode ser diamante? Porque diamante risca. Eu vou acertar lá, tirar o excesso da cervical e da mesial. Aí eu vou pegar um lápis e de lado eu vou grifar o meu dente. Para quê, Albano? Vou até parar o vídeo aqui um pouquinho. Eu vou grifar de lado para descobrir a área de espelho que eu desenhei. Puta, como, Albano? Aquela área de espelho que você fez com o teu pincel. Lembra a hora que você planificou, criou uma mesial, criou isso e puxou? Você desenhou uma área de espelho. Às vezes ela não está tão perfeita. Então, quando você passa o lápis de lado no dente, você vai descobrir qual que é a área de espelho que você desenhou, que é esse caso aqui. Albano, às vezes ela está errada, sim, olha lá, ó. Às vezes ela não está certinha, ela fica com falhas. Legal. E aí, Albano? Aí nós temos que desenhar a área de espelho perfeita. Aonde? Lembra que a gente estudou na anatomia? Qual que é a área de espelho perfeita? Por exemplo, eu queria fazer um dente triangular nessa menina. Então, eu vou grifar dentro de um dente perfeito para descobrir qual que é a área perfeita. Acabei de dar para vocês, ensinei. Como que é a crista? Cara, a crista, ela é na mesial. Olha lá, ó, mais inclinada e na distal. Ela vai até o canto e inclina. Opa, então essa é a área perfeita? Sim. É esta área que eu vou desenhar com a lapiseira de outra cor. Olha lá, ó. Olha eu desenhando a área perfeita. Então, eu desenho a área perfeita. Legal, Albano. E agora? Agora eu tenho que arrumar. Eu tenho que arrumar essa área azul que está errada e levar ela para a área perfeita. Então, a gente começa a usar a broquinha abrindo e fechando a área de espelho. Putz, agora eu entendi, Albano. Por isso que eu tenho que ter crista?
para que você consiga abrir ou fechar a tua área de espelho. Olha lá, você vai ajustando essa área de espelho. Então, você vai abrindo e vai fechando. Putz, tem a maneira correta? Lógico que tem. Ó, aqui numa live não tem como eu explicar isso, mas vocês vão conseguir olhar, para quem depois fizer curso presencial, curso online, vai conseguir entender exatamente como funciona isso aqui. E olhe como eu vou arrumando a área de espelho, conforme as minhas cristas. Legal! E depois que eu faço isso, aí eu vou para a próxima fase, que é as borrachas. Puxa, Albani, tem vários tipos de borracha? Tem vários tipos de borracha. Qual que eu mais gosto? A primeira, eu sempre uso essa aqui da TDV. Por que, Albano? Essa Optimize aqui. Cara, porque ela é siliconizada e muitas vezes eu deixo a minha restauração irregular. Então eu passo ela primeiro para deixar lisinha a restauração. Aí eu uso essas borrachas aí que são as diamantadas, que tem diamante. Qual que é a melhor, Albano? Eu gosto da DIF, melhor custo-benefício. Uso a verde, depois a amarela, depois a branca. A gente segue a sequência. É muito importante seguir a sequência, é muito importante seguir a sequência. Se você não seguir a sequência, o que acontece? Você não vai atingir a lisura que você precisa. Albano, passa com vapor? Não, lembre, a rotação é devagar para não esquentar. Albano, tem que usar água? Se você fez como eu te ensinei, já deixando a anatomia muito próxima da final, você não precisa usar água. Agora, se você deixou a tua anatomia muito grosseira, você vai ter que usar muito, aí é muito importante usar água. E aí, por final, Albano, depois que você faz, deixa eu parar aqui o vídeo de novo, depois que vocês terminam aqui as borrachas, a gente vai daí sim para a fase de lisura. Aí você pode pegar essas aspirais aqui. Por exemplo, tem uma aspiral da DH Pro, que é fantástica. Então, da DH Pro, a prata dela, só ela é fantástica. E por último, a gente usa esse feltrozinho da FGM. Para quê? Para que a gente consiga chegar na perfeição, no polimento ideal do nosso trabalho. Consiga fazer coisas legais, olha lá. E dessa maneira, a gente tem o quê? A crista desenhada, a gente tem as anatomias internas, eu apliquei a resina correta, eu tenho translucidez, eu tenho saturação. Opa, Albano, então é por isso que aí dessa maneira a gente consegue exatamente isso, não errando. Aí a gente consegue fazer um trabalho perfeito, sem muitas falhas. Putz, então aí a gente consegue uma anatomia correta, uma lisura perfeita para os nossos trabalhos, tendo as 3 inclinações, tendo tudo isso mesmo. Então, o que não pode acontecer? Não pode acontecer da gente fazer os nossos erros. Quais são os erros? Primeiro erro, não aplicar a resina de forma correta. Por quê? Se você aplicar a resina no meio e deixar as pontas caídas, teu dente vai parecer um Mentex. No acabamento, agora você entendeu, eu não consigo abrir e fechar a área de espelho. Aí o reflexo de luz vai ficar no meio do meu dente. Puta, legal. Então eu não posso cometer esse primeiro erro, não. Qual que é o segundo erro que a gente comete? Lembra? É não saber anatomia. Agora vocês já sabem, eu já sei quando o dente é triangular e quando o dente é quadrado. Eu tenho que desenhar a crista de forma correta. Então, quando a gente planifica a resina e puxa ela, e aí com o pincel eu já vou arrumando a área de espelho. Para que isso? Para facilitar para o meu acabamento e polimento. E a gente acha lá, qual que é o erro? Achar que o acabamento e polimento é só passar pasta. Não! A gente primeiro tem que começar com a multilaminada. Albani, por que não diamante? Diamante risca. Só vai usar diamante quando? Quando você põe muito excesso. Aí você usa o diamante com água,
Aí depois você entra, quando já estiver chegando no fim, com a laminada, com a multilaminada. Acerto as 3 inclinações. Aí depois eu vou planificando, vou riscar o meu dente e vou acertar as áreas de espelho. Opa, Albano, então, para não dar erro aqui no acabamento e polimento, eu já tenho que ter acertado lá na frente a minha aplicação da minha resina composta. Perfeito. Você acerta a aplicação, acerta as suas cristas. Acertando as suas cristas e acertando o desenho dela, teu acabamento e polimento fica mais fácil. E aí só com a multilaminada você vai só arrumando algumas falhazinhas. Recupera essas falhazinhas de uma forma perfeita. Aí, Albano, aí sim a gente entra na sequência das nossas borrachas. O que é importante a gente entender na sequência das nossas borrachas? Primeiro, eu tenho que entender que eu vou ter que usar uma borracha siliconizada. Por quê? Porque se eu usar um diamante, o que vai acontecer? Cara, o diamante, na hora que eu passar, vai impregnar naqueles riscos, aqueles buracos meus. E aí? Aí complica a minha vida. Eu não consigo mais tirar. Então, a gente sempre usa uma borracha siliconizada primeiro. Pessoal, para quem não está lá no YouTube, vem para o YouTube que fica mais estável que aí no Insta. Albano Luiz Bueno é o canal. Perfeito? E aí, Albano? Cara, aí o que acontece? Já usei primeira borracha, aí eu vou usar a segunda borracha, que é o quê? Aí eu entro na sequência de borrachas diamantadas. O melhor custo-benefício é a DIF hoje. Existe outras? Existe a EVE da Cosmidente, existe a Politip PIF ou a Astropol da Ivoclar Vivadente, a DIF, que para mim é o melhor custo-benefício. Albano, tem outras? Tem, mas elas não são tão boas. Tem uma da Cota, da Containe, também fantástica. Essas são muito boas. As outras não são tão legais assim. As da DH Pro também são legais ainda. Você consegue boas borrachas lá do Henrique. Mas as outras marcas a gente já não consegue um polimento tão perfeito assim. Putz, e aí, Albano? E aí eu vou passar a sequência de borrachas. Quando eu termino, aí eu vou pro aspiral. E aí o da DH Pro é imbatível. Vou usar o aspiral prata da DH Pro. E aí ele vai o quê? Vai plastificar a minha resina, vai meio que derreter para dar aquele brilho. E por final eu vou usar um feltro para dar aquela vitrificada. Puxa, então aí o que acontece? Aí eu consigo chegar no resultado. Mas vocês perceberam que para chegar nesse tipo de resultado, por exemplo, aqui, onde eu vou ter o quê? A crista correta. Então, olha lá o desenho da minha crista. Opa, desliguei minha caneta. Vou ter o desenho correto da minha crista, vou ter a área plana, vou ter as 3 inclinações, vou ter reflexo de luz, vou ter translucidez na borda e vou ter um polimento igual de um dente. Eu tenho que não errar, eu tenho que seguir os princípios corretos. Albano, o que é isso? É seguir uma metodologia correta. Cara, então eu tenho que seguir uma metodologia, perfeito. Você tem que seguir uma metodologia para poder entender o que está acontecendo. Então aí, o que é isso? Cara, eu avalio, vejo o que está acontecendo e aí eu não cometo erro. Qual? Primeiro erro de aplicar a resina. Então, aí eu faço o diagnóstico e planejamento correto, usando a resina correta, e aí eu consigo trabalhar de forma adequada. Aí o que acontece? No acabamento e polimento eu resolvo. Não, se você errar lá no começo, você não acerta no teu acabamento e polimento. Dessa maneira, você vai acertar no acabamento e polimento, e aí você vai conseguir ter os casos perfeitos. E não vai ter mais dor de cabeça no teu dia a dia, achando que no acabamento e polimento a gente resolve tudo. Não, se você aplicar a resina correta, se você desenhar a crista de uma maneira correta, teu acabamento e polimento vai ficar perfeito. Perfeito, pessoal? Vocês viram que a gente tem falado em todas as lives muito sobre a técnica, mas não só sobre a técnica. Por que eu estou fazendo a técnica? Para quê? Para a gente ser o dentista que resolve, não apenas fazer de qualquer jeito. Então, eu estou entendendo o que está acontecendo.
entendendo o que a gente precisa para poder trabalhar de uma forma correta. Cara, então é esse o caminho? Isso mesmo. A gente tem que entender o que está fazendo para não errar, para que a gente torne o quê? Um dentista de referência. Para a gente tornar o quê? Cara, sair da linha. A gente tem que ser o cara que resolve naquela região. Por quê? Porque os outros dentistas vão te indicar eles. Cara, como, Albano? Cara, você é o cara que está arrumando as coisas. E aí o cara vai lá e o cara não resolve. Chega uma hora que ele está com dor de cabeça, quebrou tanto que ele precisa dar uma saída para o paciente dele. Ou muitas vezes o cara não sabe, ele sabe fazer o básico, uma restauraçãozinha ali, mas ele não entende como fazer uma reabilitação. Ele não entende resolver um problema de desgaste dentário. Ele não entende por que o cara perdeu a dimensão. E aí você entende sabendo reabilitar. Você entende o quê? O planejamento, o diagnóstico, a execução. Você entende uma metodologia correta, o caminho correto para chegar nas reabilitações perfeitas. Esse é o caminho. Puxa, Albano, então eu tenho que entender que eu vou avaliar, sim, quando o cara te mandar indicar o paciente, ou quando o teu paciente... Ou muitas vezes, chegou um paciente, o que acontece? Quando você não tem conhecimento, você acha que é só a restauraçãozinha classe 2, ou às vezes é só arrumar aquele dente que quebrou, mas você não viu algo muito maior e você deixou de ganhar dinheiro porque você não viu algo muito maior dentro daquela boca. Você podia ter mostrado os problemas daquela boca para o teu paciente, mostrado que muitas vezes um dente estruiu, que daí ele tem que cortar aquele dente, devolver a curva de SP, para ele poder acertar e começar a ter o que? Propriocepção, e aí ele não quebrar mais os dentes da frente. Cara, ele entender que às vezes não dá para trabalhar com resina, que a resina está quebrando porque você teve que botar muita resina, que nesse caso tem que trabalhar com cerâmica, ou entender no dente posterior quando ele vai ter que aumentar a dimensão, que ele já desgastou, por exemplo, por ter apertamento e a erosão ácida, e aí o dente está côncavo e ele está desgastando o dente da frente, e aí ele quer arrumar o dente da frente, você não sabe se você arrumar o dente da frente, ele quebra toda hora, porque, claro, porque você não entendeu que tinha que aumentar a dimensão dele. Então, o que eu quero que vocês entendam, que vocês têm que ser os dentistas que resolvem. Vocês têm que ser os dentistas de excelência. Vocês têm que ser o dentista que dá a alternativa correta de tratamento para o paciente de vocês. Quando você dá a alternativa correta, o paciente às vezes pode não fazer no primeiro momento, mas você falou o correto. Ele vai nos outros, cansa de dar cagada lá nos outros, aí ele volta para você para fazer o correto. E aí você consegue cobrar o que tem que ser cobrado dele para você poder fazer o tratamento correto no teu paciente. E é isso que eu quero que a gente consiga, que a gente seja realmente dentista de referência, dentista que resolve, dentista que é o quê? Quem é aquele que só vai naquele cara que ele resolve? E é isso que eu quero de vocês. Perfeito, galera? Fique com Deus. Até a próxima live para a gente falar mais. Lembre, próxima live a gente vai falar também de cerâmica de resina e de reabilitação oral.